PSDB Paraná. Senhor presidente José Rocha, senhoras e senhores parlamentares, finalmente faço o meu grande expediente. Estava aguardando há anos esta oportunidade de falar um pouco sobre o meu Brasil, o nosso Brasil. A nossa pátria querida, amada, o Brasil. Tão sofrida, tão envergonhada que estamos hoje dos nossos governantes, dos escândalos mais graves da história desse país. Nunca antes na história desse país tivemos escândalos tão grandes que desonrou a nossa principal empresa do país, a maior empresa, a maior estatal, a Petrobras. Enxovalharam Getúlio Vargas, que se suicidou por muito menos, está se revirando no seu caixão. Petrobras, precisamos reestatizá-la, tirar das mãos dos predadores, dos corruptos, dos incompetentes e colocar a Petrobras nas mãos de profissionais competentes, dentro dos critérios rígidos da boa governança, da ética e da decência. Espero reestatizar a Petrobras, mas a voz das ruas, o clamor do povo, na rede social, nesse Congresso, não chegou aos ouvidos da presidente Dilma Rousseff. Não chegou. E o que eu quero propor hoje é a reestatização da Petrobras, uma defesa intransigente da Petrobras estatal, do povo brasileiro, com gasolina a preço justo. O preço do petróleo atinge os mais baixos níveis internacionais. E aqui dentro, a escalada de preço para pagar o rombo da Petrobras. Há algo de muito podre no reino do Palácio do Planalto, à sede da Petrobras. Vossa Excelência permite uma parte, deputado Raul? Pois não. Deputado, eu vou, em primeiro lugar, pedir Vossa Excelência a compreensão. Eu vou entrar no seu discurso, mas eu quero pegar a deixa do deputado Décio Lima. Criticou o ministro da Justiça do governo Fernando Henrique. Eu queria apenas lembrar ele que o ministro da Justiça do governo Fernando Henrique foi Nelson Jubim, que depois foi ministro da Defesa do Lula e foi ministro da Defesa da Dilma. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Não deve ter sido coisa tão ruim assim. Perfeito. Quero lembrar que o Meirelles, tucano eleito deputado federal, foi quem comandou o Banco Central do governo. Não deve ter sido tão mal assim. Do governo Lula. Do governo Lula. Quero lembrar que o grande cidadão Joaquim Levy aprendeu nos expedios tucanos a lidar com a economia. E agora é ministro. E quero lembrar, com relação a essa história de passar os malfeitos debaixo do tapete, Vossa Excelência é testemunha disso. Eu era líder do governo dele, ou vice-presidente da casa, não me lembro, e fui ao Palácio da Alvorada para uma conversa com Luiz Eduardo Magalhães, que se queixava do fechamento do Banco Econômico. O Rocha se lembra bem disso. Criou um trauma na bancada nordestina e na baiana. Fernando Henrique me pega pelo braço, Luiz Eduardo dá uns 6 passos à frente e ele me disse: o Luiz não sabe o que vai acontecer comigo. Uma semana depois, fecharam o Banco Nacional, cujo uma das proprietárias era nora do presidente da República. Ninguém tem autoridade de dizer isso. Fernando Henrique foi das poucas vezes que eu vi um homem sereno, tranquilo, que eu vi ele perder a tranquilidade nessa conversa pessoal que teve comigo e que os fatos mostraram depois. Que é outro exemplo. Afastou 2 ministros porque usaram indevidamente os aviões da FAB. Um numa viagem para Fernando de Noronha. Agora, o presidente do Banco do Brasil é promovido a presidente da Petrobras, fazendo passeios que ninguém sabe explicar por que Buenos Aires, indevidamente carregando pessoas que nada tem a ver com as suas funções.
Eu acho que esse debate tem que ser começado com coragem, deputado Raul. E Vossa Excelência está de parabéns. Obrigado. Vamos iniciar. Eu, como ex-líder do governo Fernando Henrique, não tenho o direito nem o dever de me calar diante disso. Eu também tenho colocado as questões nacionais. As reformas que nós iniciamos com o Plano Real, com a estabilidade econômica e que não foram dadas continuidade nesses 12 anos. E eu quero falar de mais uma estatal pública, 100% pública, que estão querendo entregar nas mãos da privataria, que é a Caixa Econômica Federal, que é nossa, há 150 anos, desde o Império, é a Caixa do Povo. Este governo, eu acuso a presidente Dilma e o PT de querer privatizar a Caixa Econômica Federal. Não! Começo agora a colher assinatura de uma frente parlamentar em defesa da Caixa Econômica Pública, 100% pública, porque ela administra o Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço e o PIS/PASEP, que são dois patrimônios dos trabalhadores. Embora o governo se diz trabalhista, remunera com a menor taxa do mercado o Fundo de Garantia, que é a poupança, o patrimônio do trabalhador, e também o PIS/PASEP, com apenas 3% ao ano, mais TR, que não dá 3,5% ao ano, enquanto para o rentista e o banqueiro ele dá 12,25% ao ano. Este, decididamente, definitivamente, não é um governo de trabalhadores, pode ser partido dos trabalhadores, mas não é um governo dos trabalhadores. Quero falar também da questão federativa, da crise econômica, mas antes eu cedo a parte aos colegas que estão, nesse momento, querendo falar. Deputado Raul, o pronunciamento de Vossa Excelência é extremamente preciso quando inicia tratando a questão da Petrobras, não atacando a empresa, mas sim fazendo sua defesa, defendendo a sua reestatização, ou seja, fazer com que a Petrobras volte a ser do povo brasileiro, volte a ser dessa nação. Fiquei estarrecido e indignado, assim como ficou toda a população brasileira, quando na semana passada a presidente da República dá entrevista culpando a corrupção que ocorre no governo dela, que ocorre agora. Há um presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que esteve no poder há 13 anos atrás. Como é que alguém quer culpar um governo que há mais de uma década acabou pela corrupção que hoje ocorre? Não é à toa que isso virou piada na internet, na mesa de bar, na igreja, no clube, em todos os locais desse país. Porque diferente do que pensam, o povo brasileiro não é burro nem é bobo e compreende que a responsabilidade pelo roubo da Petrobras é por esses que governam esse país já há mais de uma década. Assumam sua responsabilidade e tenham vergonha. Não vão culpar aqueles que passaram pelos seus erros e pela sua corrupção. Vossa Excelência está de parabéns, deputado. Muito obrigado. Acolho também o seu discurso para inserir no meu e dizendo, ai, se a presidente Dilma tivesse 1% da dignidade do Getúlio Vargas. Se tivesse. E quero dizer também que quando o presidente Lula proclamou ao mundo a autossuficiência do petróleo, eu fui ao Banco do Brasil, comprei R$1.000 de ações. Sabe quanto vale hoje essas minhas ações? R$300. Eu perdi 70%. Eu e milhões de brasileiros que acreditaram nele, que poderia ser valorizado as ações da Petrobras. Reestatização já da Petrobras, profissionalização e chega de amadores, corruptos, incompetentes na direção da Petrobras. Pois não, deputado Moroni? Deputado Raul, primeiro parabenizar pelo tema e pela competência com que está falando. E eu quero agora mostrar que Vossa Excelência tem razão em tudo que está falando. Vossa Excelência sabe que fazer uma refinaria é sinônimo de progresso para o Estado onde vai fazer essa refinaria. É sinônimo de progresso para o Ceará, para o Maranhão, para onde foi prometida a refinaria. Se a Petrobras fosse nossa, eles não iam comprar uma refinaria nos Estados Unidos e superfaturada. Se fosse nossa, iam fazer refinaria dentro do Brasil para desenvolver o Brasil. Se a Petrobras fosse... Veja, Estados Unidos não tem nenhuma estatal de petróleo que eu conheça. Pode ser até que tem, mas não conheço.
Lá é R$ 1,40 o litro da gasolina. R$ 1,40. A Petrobras é nossa, o petróleo é nosso e é R$ 3,60 o litro da gasolina aqui. E o diesel? Os caminhoneiros estão parados, também, em greve no Brasil inteiro. Está pertinho da gasolina também, assaltaram a Petrobras. Quer dizer, agora o caminhoneiro que paga o pato, que incide no preço da comida, da roupa, do remédio, porque é o transporte que vem do campo para a cidade. Exatamente, mas eu quero que tenha essa resposta que eu não consigo entender. Exatamente, obrigado, eu não consigo entender como é que a Petrobras é nossa, o petróleo é nosso e nós temos um preço 3 vezes nos Estados Unidos, que o petróleo não é deles e não tem nenhuma estatal deles também. Está na hora da Petrobras voltar a ser do povo brasileiro. Obrigado, Moroni. E também acolho a parte no meu discurso. Aproveitando, eu quero falar da federação. Nunca antes na história desse Brasil o governo massacrou tanto estados e municípios. Não existe mais federação. Não existe autonomia, nem financeira, nem política, porque é uma subserviência. O governador e o prefeito que não fizer a subserviência ao Palácio do Planalto e ao governo, não recebe os recursos negados. Hoje, senhor presidente, o Tribunal de Contas da União fez um trabalho magnífico e encontrou em 2008 a 2012, deputado Castelo, deputado Júlio César, 191 bilhões de renúncia fiscal que pertence a estados e municípios. Não contou 2,13 e 2,14. Então você pode colocar mais 45 a 50 bilhões. A crise dos estados, dos municípios, ela foi provocada deliberadamente pelo presidente Lula, pela presidente Dilma e pelo PT, para que os governadores ficassem de joelho e de cócoras, para que eles, com o poder dos empréstimos, com o poder deliberatório de recursos livres do orçamento da União, submetesse governadores a uma condição de inferioridade, a uma condição de penúria nos seus estados. Hoje, a crise que vivem os estados, ela tem essa engendragem, essa maquinação diabólica produzida pelo Palácio do Planalto contra governadores e contra prefeitos. Mas não é contra governadores e prefeitos, é contra o povo dos estados, porque ninguém mora no governo federal. Todos moram num município dentro de um estado, porque a configuração geográfica permite hoje que a arrecadação nacional concentrada em Brasília, com mão de ferro, mas ainda produz déficit. Eu quero dizer que hoje os estados vivem na penúria, os governadores. No SUS, esse governo tomou mais de 10 pontos do financiamento do SUS brasileiro. Esse governo vem tomando receita própria, aumenta o PIS e COFINS, o IOF e diminui o imposto de renda IPI, que é partilhado com estados e municípios. E na hora das transferências, ele nega o recurso necessário para a saúde. Hoje a saúde do povo brasileiro está um caos, porque quem não comparece com dinheiro é a União Federal. Ela vem diminuindo, e nesse governo mais. A educação, idem, não passa dinheiro para os estados e municípios, nem a pátria educadora paga seus compromissos já assumidos com os seus alunos, com o Pronatec, com o FIES, com os outros programas que estão aí em curso. Pois não, Júlio César? Obrigado, deputado Rauli. Estava chegando lá da minha terra, do aeroporto, anunciando a sua presença na tribuna. E pedi pressa ao motorista que chegasse aqui, que eu gostaria de oferecer aqui uma parte às suas palavras. Vossa Excelência, deputado Rauli, está falando de 2 assuntos mais importantes do Brasil. Primeiro, a Petrobras. A Petrobras já valeu 520 bilhões de reais. Em 2000, eu estou com os dados aqui, que tudo que eu vou vendo, eu vou clicando e guardando aqui para uma hora dessa.
Há 2 anos valia 329 bilhões. Hoje só vale 129 bilhões. Então, de 5 anos para cá, caiu de 520 para 129 bilhões. 400 bilhões de perdido. 400 bilhões é o valor a menos que a Petrobras vale hoje. E o que Vossa Excelência está falando é pura verdade. A Petrobras já representou 10% do PIB brasileiro, hoje está longe de representar isso. E era o orgulho do Brasil, era o orgulho da América do Sul, era o orgulho de todas as empresas de petróleo do mundo ter uma brasileira competitiva, tão rica, tão expressiva, como era a nossa Petrobras. Hoje reduzido a 1/5 do seu valor histórico de 5 anos. Segundo, Vossa Excelência fala da crise dos municípios. Em 88, quando houve aquele aumento da participação tanto do Estado e dos municípios na divisão do bolo tributário, do IPI, do Imposto de Renda, o FPE e o FPM, os municípios chegaram a ter 20% do PIB. Aliás, 20% das receitas da União. Aí a União foi transferindo a obrigação. Hoje só dá 16%. E cada 1%, deputado Raul, representa 50 bilhões. Mais ou menos. Só uma parte. O mesmo aconteceu com os estados. Eu vou chegar lá nos estados. Os estados estão massacrados. Com exceção, rara exceção. Aqui, por exemplo, aqueles que têm privilégio, que você sabe, onde tem royalties de petróleo, onde tem fundo constitucional, onde tem a renúncia, como tem o Amazonas. Vossa Excelência falou na renúncia de 2013 e 2014. É exatamente o seu número, eu vejo esse número todo dia. Mas tem a renúncia histórica. 250 bilhões foi no ano passado. Fora os 104 e os quase 100 de 2013. Então este país não suporta mais tanta renúncia para segurar uma coisa que não segura. Por exemplo, o emprego da indústria. O que está acontecendo? Passaram a tributar a folha por um percentual de 1 ou 2% para segurar o emprego. Está custando para a União 21,5 bilhões por ano. E não resolveu. E não resolveu o problema. O subsídio do BNDES, onde já capitalizaram o BNDES mais de 450 bilhões. O que representa? 20 e tantos bilhões por ano. Então, com tanto subsídio, com tanta renúncia, com tanta concentração no poder central, quem vai pagar a conta são os mais fragilizados. E quem são? Os municípios do Brasil, os estados, com algumas exceções. Então, Vossa Excelência está falando dos 2 principais problemas do Brasil. E nós temos que fazer uma revisão deste pacto federativo para fazer justiça fiscal e redistributiva de receita com todas as unidades federadas. Os 5.570 municípios e as 27 unidades federadas. Obrigado, deputado Júlio. Também acolho a sua parte. Deputado Raul. E agradeço. A questão federativa no Brasil é séria. O esmagamento daqueles que são a realidade na vida do cidadão que paga imposto. Porque o governo só entra com a mão para tirar o dinheiro do bolso do trabalhador. E é o município, é o Estado que faz as obrigações de educação, saúde, segurança localmente. E eu quero falar também do Pacto Social, Castelo, que é a crise. Cadê o governo que não lidera uma reforma do Estado? Reforma tributária, a questão previdenciária, a questão trabalhista, a questão da saúde pública brasileira, que ele não comparece, a questão educacional, a qualificação. O Brasil foi considerado um dos mais baixos níveis do mundo de qualificação profissional. Como é que vamos ser uma nação potente e grande? Nós somos grandes pela força do nosso povo. Até aqui chegamos e nesses últimos 12 anos arrastando, porque esse governo não fez nada a não ser propaganda, marketing político. Pois não, deputado João Castelo.
Meu caro deputado Raul, eu quero cumprimentá-lo pelo seu posicionamento, pelas brilhantes colocações que faz Vossa Excelência nesta tarde. E dizer da minha alegria, seu colega que fui aqui durante tantos mandatos, voltando agora a ter o privilégio de privar da sua companhia, dizer a Vossa Excelência que é pouco o que o senhor está dizendo em relação ao que nós presenciamos que aconteceu ao longo desses anos. Eu fui governador do meu estado com 40 anos. Veja bem, já tinha sido 2 mandatos aqui, deputado federal. Só hospitais eu fiz na época, nas cidades principais, Timon, Coroatá, Codó, Itapecuru e o maior hospital do Nordeste em São Luís, que até hoje talvez seja o maior do estado. Obrigado. Veja bem, que é o Hospital dos Servidores Públicos. Mas o que me estranha é ter conseguido fazer tudo isso com apoio total do governo federal, que era outra coisa naquela época. A coisa era séria. Tudo foi feito e de lá para cá, o que a área federal ajudou, por exemplo, na área da saúde, os estados necessitados, os municípios quebrados e falidos, como bem disse aqui Vossa Excelência. É lamentável. Eu fui constituinte aqui, colega de todo esse pessoal que hoje está comandando de maneira irresponsável o nosso país. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência, eu queria entrar só para cumprimentá-lo, não quero tomar o seu tempo, e dizer que é uma alegria muito grande ver que Vossa Excelência continua com a mesma competência, com a mesma garra em defender os interesses do povo brasileiro. Eu vou dizer por quê, isso que eu queria dizer, e agradeço e acolho o seu à parte. Em 2000, o governo federal participava com 59,8%, 60% da despesa do SUS. Em 2011, 44,7%. O governo tirou o dinheiro do SUS. Esse não é um governo humano, não é cristão. Não olha os trabalhadores que dependem do SUS. 150 milhões de brasileiros dependem do SUS. 50 milhões têm plano de saúde. Ele tirou o dinheiro durante esses últimos 12 anos. É por isso que os governadores e prefeitos estão à míngua. Rodrigo de Castro, pois não? Luiz Carlos, Raul, quero dizer que Vossa Excelência é uma referência para todos nós nessa casa, pela sua experiência, pela sua honradez, pelo seu conhecimento. E mais uma vez, vai no cerne da questão. Vossa Excelência mencionou aí a falta do espírito cristão do atual governo. Lembro que na área da segurança pública, a Constituição permite sim, e inclusive clama, que o governo federal participe do esforço conjunto com os estados de maneira muito especial. E este governo tem virado as costas. Caro Raul, durante o governo do PT, desde o tempo do presidente Lula e da presidente Dilma, 500 mil pessoas foram mortas no Brasil. A maioria negros de periferia. É um governo que vira as costas, inclusive, para os mais necessitados. E essa questão tem que ser sempre colocada por nós de maneira muito forte. Eu agradeço, deputado Rodrigo, e acolho seu à parte como integrante dessa disfarçatez, desse desgoverno do PT e da presidente Dilma. Para ilustrar mais, as transferências federais 2013 para o Paraná sobre 2012 foi negativa em 4,23%. 4,23% negativa, abaixo da inflação. Como pode os estados e municípios sobreviver? Se aconteceu isso com o meu estado, aconteceu com todos os estados da federação. Eu tenho todos os números do massacre federativo do atual governo do PT, porque eles têm um projeto de governo de querer governar sozinho, como fazem na Venezuela, como fazem em Cuba. Não, aqui não. Aqui a Petrobras vai ser reestatizada. A Caixa Econômica nós não deixaremos privatizar nunca. Aqui nós queremos a volta da democracia. Nós queremos que o Brasil faça a reforma política, a reforma tributária, que faça toda a reforma do Estado, pacto federativo, pacto social, e não governe de costas para a nação. Olha, os caminhoneiros aí, com razão, estão trancando o país, e outros movimentos virão. Acorda, presidente Dilma. Acorda, presidente Dilma. Esse governo
não leva a lugar nenhum o Brasil. Está levando à infelicidade, balança comercial negativa, déficit das contas públicas, inflação voltando. Que governo é esse, senhor presidente? Meu caro Gonzaga Patriota, meu caro colega, tantos anos, esse governo deixou a desejar. Esse governo não cumpre com seus compromissos. É um governo pequeno diante de um país gigante. Milhões de brasileiros estão ansiosos a ir às ruas e irão dia 15 de março. Os caminhoneiros já estão nas estradas. O momento é histórico e quem não enxergar, quem não traduzir isto, está fora da história política brasileira. Eu recomendo mais uma vez a presidente Dilma, rompa com o seu partido, rompa com todos e faça um final de mandato com dignidade, governando, chamando as igrejas, chamando as confederações de trabalhadores e empresários, e governe junto com o Congresso e com a sociedade. Passe a governar para o povo brasileiro, é o que eu tenho a dizer.